E hoje nós temos a participação dele, que sempre participa aqui conosco, sempre traz assuntos relacionados aí a economia, a comércio, a empresas e tudo mais, para fazer com que vocês fiquem sabendo como lidar com situações diversas nesse momento. É o Jacob Vicente. Deixa eu colocar o Jacob aqui na tela para já entrar e participar com a gente. Boa noite, Jacob. Boa noite, Adriano. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, equipe Giroplay. Boa noite, fãs do Giroplay também. É sempre um prazer estar com todos vocês. Prazer é nosso em recebê-lo aqui no nosso programa. E hoje o Jacob vai falar sobre empresas aí, os planos próprios que cada uma delas vem criando de reestruturação e redução de salários nesse momento que nós estamos vivendo aí em relação ao Covid-19, ao coronavírus, né? O Rodolfo Andrade conduz a entrevista. Eu também faço algumas perguntas, e se você que está nos assistindo quiser participar do nosso programa, é só mandar a sua mensagem através dos comentários do Facebook, tá bom? Se você está assistindo pelo canal 23, a operadora Megabit Telecom, na cidade de Osasco e outras cidades em que a Megabit leva a programação via TV a cabo, e você que está em outras redes sociais, em outras plataformas digitais, assista pelo Facebook, vai lá no campo de pesquisa, Jornal Giro SA, clica, curte e nos assista por lá, porque qualquer comentário, pergunta, enfim, que você fizer, a gente consegue interagir com você aqui no ar, tá bom? Vamos lá, Rodolfo? Boa noite, Jacob. Seja bem-vindo a mais uma edição do Giroplay. É um momento muito histórico, esse é adverso para todas as categorias, enfim, para toda a humanidade, né, vamos assim dizer, e a pandemia ela não poderia ser diferente, atingir os empregadores, né, os empregadores e os empregados. E nós temos aí a MP 936, que é uma tentativa de preservar empregos. Jacob, primeiramente, muitas pessoas ainda não sabem, não tiveram contato ainda com a MP 936. Explica rapidamente o que é essa MP, para depois a gente entrar no tema da reestruturação à luz dessa MP. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Claro, olha só, quando a gente fala da MP 936, então a gente sempre é importante destacar, né, que a MP é a medida provisória. Só que é importante destacar que ela veio depois da MP 927, né? Acho que os fãs aqui nós podemos nos lembrar que o nosso presidente publicou uma MP já pensando em manter os empregos. Infelizmente o mercado aderiu muito bem àquela MP 927, e aí depois em seguida foi em meados de março, e depois no dia 1/4 veio a MP 936, que busca também, né? A 927 existe alguns artigos ainda que estão valendo, né? Mas a MP também 936 vem buscar o foco dela, a raiz dela, manter empregos. Então, a partir do momento que eu consigo manter empregos e assim eu consigo manter renda, eu também consigo dar um fôlego para as empresas. Então, nessa MP 936, que vem buscando manter os empregos e dar um fôlego de saúde financeira para as empresas, nós vimos duas opções, né? A suspensão de contrato de trabalho e a redução de jornada de trabalho e salário. Então esse é o grande foco aí da MP 936, que foi bem aceita no mercado. Uhum. Segundo a Secretaria Nacional de Trabalho, né, do Ministério da Economia, aproximadamente 7 milhões de empregos já foram preservados por meio dessas reestruturação e acordos, né? Quais são as dicas para esses acordos, Jacob? Isso. O que eu posso sugerir como dicas, né, pensando agora nos pequenos e médios empresários aí que vão adotar a MP 936, é importante destacar que, assim, primeiro eu vou ver a necessidade sempre do meu cliente também. Aliás, eu falo assim, não que é o primeiro lugar, né? O primeiro lugar é sempre a saúde das pessoas, é claro, né? Mas depois, pensando em negócio, nós vamos começar a pensar em atender a necessidade do nosso cliente. E, na minha atividade, eu consigo, de alguma forma, ou melhor, eu posso continuar com a minha atividade aberta? Se eu puder, qual a maneira que eu posso continuar com a atividade aberta? E aí eu tenho duas opções. Eu posso reduzir o quadro de funcionários fazendo uma intercalar entre redução de jornada de trabalho e suspensão, e suspensão de contrato. Quando eu falo suspensão de contrato, essa pessoa fica em casa, né? 100% fica em casa. E aí a gente entra numa partida, né, Rodolfo? Porque se nós estamos falando que o governo está agora fazendo uma medida provisória para manter emprego,
sua vez, ele vai ter a renda, né, para esse trabalhador. O que acontece agora é que nós damos fôlego para a empresa e o trabalhador também concorda. Né? É importante estar de acordo. De acordo, o trabalhador também se abre mão de algumas coisas, como, por exemplo, receber um pouco menos. E aí ele vai receber pelo governo. Só que é interessante, o governo está, nesse momento, pagando para a gente poder ficar em casa. Tem uma contrapartida, né? Que é o hashtag em casa. Muitas vezes a gente não está vendo isso. Então, as opções, como dito, para o pequeno e médio empresário, ele vai realizar as atividades dele fora, atuando, e se puder atender a necessidade do cliente, se eu preciso da minha equipe ou não. E aí eu faço uma redução de jornada de trabalho que tem opções de 5%, 50%, 70% do seu horário de trabalho. Ou a suspensão do contrato de trabalho. Já os grandes, Rodolfo, já vem com alguns outros critérios, né? A 936 não atendeu todas as necessidades de multinacionais, grandes indústrias que estão trabalhando. Aí pensamos nós aqui, quando a gente pensa em indústria, se a gente pensar numa linha de produção onde as pessoas estavam lado a lado, né? E nós vemos a recomendação da OMS que pede distanciamento, inclusive para quem está trabalhando. Então as indústrias estão tendo que mudar a planta da empresa, né? Olha só o tamanho do gasto. E aí a MP 936 não chegou a atender tão bem. E aí algumas reestruturações diferentes da 936, da MP 936, baseado na CLT. E aí eles vão fazer a AMP, olha só que engraçado. A MP 936 ela permite acordo individual. E quando eu quero não tratar da MP 936, eu vou para a CLT, que aí vai me permitir acordos coletivos. E quando a gente fala acordos coletivos, são todos, e vai precisar do sindicato, da anuência do sindicato. Então, as multinacionais, as indústrias gigantes, estão fazendo regras diferentes da MP 936, porque não atendeu todas as necessidades deles. Então, assim, dicas, a gente pode procurar que vai encontrar um meio de continuar vivo, tanto o trabalhador quanto a empresa. É só procurar os meios aí legais. Ô Jacob, nós sabemos que todo o funcionário ele tem um valor para a empresa. Tem impostos, né, patronais, enfim, FGTS, enfim, INSS. Nesse caso, há também uma redução nesses impostos, como houve a redução do salário ou não? Isso, quando nós falarmos de suspensão de contrato de trabalho, ou seja, se eu suspendi o contrato, a pessoa não trabalha, por hora ela não tem salário com a empresa, porque quem está mantendo a renda dele é o governo. Então, se o contrato estiver suspenso, inclusive todos os encargos, que FGTS, INSS e alguns outros que podem existir na folha de pagamento, não terão porque não tem salário. Agora, se o contrato estiver com redução de jornada de trabalho e salário, vão continuar os encargos normalmente, mas sobre o salário pago, porque a outra parte está sendo paga pelo governo, né? E aí o governo também publicou algumas prorrogações de pagamento nesse sentido, desses encargos. O FGTS, por exemplo, foi ficar lá para julho, né? A Globo está podendo parcelar sem juros e sem multa. Então já é importante, né? Porque aí, como há a suspensão, é óbvio, não vai incidir os tributos, né? Mas quando ele teve uma redução, aí tem um equilíbrio. É importante, né, Adriano? Você tem uma pergunta, né, Adriano? Tenho. Na verdade, Jacob, a gente está falando aí sobre essa questão das empresas. Bom, pelo que eu entendi aqui, pode ser para pequenas de médio ou grande porte, né? Mas vamos falar sobre aqueles microempreendedor que às vezes tem, né, que pode ter um funcionário registrado, que paga aquela contribuição mensal, que é uma taxa, se eu não me engano, de 90 e poucos reais, eu não me lembro aqui agora. 57. Não, é o imposto, mas tem também quando tem um funcionário, tem um imposto. Como que fica para esses microempresários, tanto para o MEI como para o ME também? Tem alguma mudança? Se enquadra dentro de tudo isso? Como que eles devem agir em relação a esse recolhimento de imposto? Nossa, boa pergunta, Adriano. Quando a gente pensa em MEI, né, que é o microempreendedor que pode ter um funcionário, ele também está dentro dessa MP 936. Então, quando a gente pensar em CNPJ, estão dentro da 936. Independente se é MEI, se é limitada, se é EPP, não importa. Isso. Independente, tem no CNPJ, mas olha só que interessante, a MP 936
não pegou só os CNPJs, pegou também o empregador doméstico, que é CPF, né? Sim. Então, o empregador doméstico também possa suspender ou reduzir o horário dessa trabalhadora comigo aqui, e no meu CPF. Olha só, bacana. Interessante. Ô Jacob, e para que o empresário possa aderir aos benefícios dessa MP, precisa de um advogado, um contabilista para fazer a intermediação? Como é que funciona isso? Ou ele mesmo faz o acordo com funcionário e tem que homologar, né? Em algum lugar deve ser. Como é que funciona essa parte burocrática? Isso. Aí agora a gente vai até de encontro à pergunta do Adriano, quando ele falou de MEI também. Olha só, quando nós falarmos de empresa ME, né, microempresa, pequeno porte, empresas normais, essas, por sua vez, já têm contabilidade, as contabilidades atendem essas empresas. Então, os trabalhadores desses tipos de empresas estão tranquilos, porque sendo suspensão ou redução de jornada de trabalho e salário, as contabilidades dessas empresas já estão fazendo toda a parte burocrática. E aí esses trabalhadores irão receber um pagamento chamado BEM, que é diferente do auxílio emergencial. São cunhos diferentes, tá certo? Agora, quando a gente pensa no MEI e no empregador doméstico, essas pessoas, né, geralmente elas não têm uma contabilidade que lhe dão assessoria e consultoria mensal. O que cabe a eles fazerem essas burocracias, né? A grande verdade é a burocracia, que também não é difícil. Então, para o MEI que tem CNPJ, ele vai precisar entrar no empregador web, através do certificado digital dele, e aí fazer as comunicações se é suspensão ou redução. Se é um empregador doméstico, ele não precisa do certificado digital. Ele, dentro do e-social, que já é uma ferramenta que ele utiliza para gerar as guias ISS da funcionária, dentro desse ambiente vai ter um outro ambiente que ele também vai poder fazer essa comunicação. Então, assim, existe burocracia, preciso comunicar o governo que o trabalhador está suspenso ou com redução para que o governo possa pagar, né? É o pagamento bem. Então precisa fazer essa comunicação. E para os CNPJs, todos em geral, tá? Olha só, em geral, seja MEI ou qualquer outro tipo de... Opa, travou lá. O governo, né? Jacob, volta um pouquinho aí, porque a sua transmissão aqui travou pra gente. A hora que você fala sobre todos os CNPJs, todos os CNPJs. Isso. Então, quando eu falar todos os CNPJs, inclusive o MEI, né, que é todos os CNPJs, além de ele ter que fazer uma comunicação para o governo sobre esse trabalhador, que a gente chama de empregador web, é uma ferramenta, né? Um programa do governo, empregador web, que vai fazer essa comunicação. Então, além deles eles realizarem essa comunicação para o governo, é obrigatório também comunicar os sindicatos da categoria. Então, é importante destacar que ele tem que fazer duas comunicações. Tá dando uma travada na fazer comunicação para o governo e também é obrigatório comunicar os sindicatos da categoria. Então, todos os CNPJs é obrigado a fazer duas comunicações para o governo e para os sindicatos da categoria. Mas atenção, gente, tem prazo legal para fazer essas comunicações, senão é passivo de multa, tá bom? Entendi. Tá certo. Jacob, dentro desses assuntos que nós estamos falando aqui, tem algo que você gostaria de passar, que a gente não perguntou, e que seja importante? Bom, o que eu poderia, não que vocês não perguntaram, o contexto é bem grande, né? O que a gente pode falar agora é que está existindo rumores, né? Que pode existir uma prorrogação da MP por conta da pandemia, não está se vendo uma data final, porque a MP começou em abril e tem prazo legal de suspensão, por exemplo, de contrato de trabalho. Eu poderia suspender um contrato, Rodolfo, por até 60 dias. Se for redução de contrato de trabalho, redução de jornada de trabalho e salário, eu poderia reduzir até 90 dias. E vale lembrar, todas as vezes que eu usar a MP 936, seja suspensão, seja redução, o mesmo período de tempo que eu utilizar essa ferramenta, essa MP, o trabalhador vai ter uma estabilidade de emprego também. Isso é importante destacar. E aí as pessoas estão achando que pode existir uma prorrogação. Está existindo muitos rumores, mas o governo não está muito a favor disso. Nós estamos vendo até o nosso presidente da República pedindo sacudir. Então, assim, essas expectativas vão criando, mas para a gente não entrar nessa onda de acreditar que vai ser prorrogado, porque por hora o governo está falando que não vai prorrogar
seja 60 dias ou 90 dias. 60 dias, suspensão de contrato, 90 dias, a redução de jornada de trabalho, que começou no dia 1/4. Tá certo, então. Dado aí o recado do Jacob. Mais uma vez queremos agradecer você pela participação, por tirar essas dúvidas, fazer com que a gente possa esclarecer, né, dentro de tudo isso que a gente vem passando para essa gama de público aí, para o pessoal que precisa dessas informações, e contamos sempre com a sua participação aqui no nosso programa.